Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Demetrios Moura do Apple Trading Center para mais um episódio do podcast Reality Startups. E hoje a gente está aqui com o Vinícius Zanoni, que é da Áurea. A Áurea é uma startup que participou conosco aqui do programa de aceleração da penúltima edição. O Vinícius veio aqui hoje para contar a sua trajetória dentro do nosso programa, os desafios de montar uma startup, de desenvolver um negócio. Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por você ter se disponibilizado a estar aqui conosco e contar a sua história aí para todo mundo que nos acompanha. Prazer, Demetrios. Muito honrado pelo convite. Obrigado. Me apresentando brevemente. Meu nome é Vinícius Zanoni e hoje eu vou ensinar você como ganhar dinheiro na internet. Brincadeira. Que o papo aqui seja descontraído. O Demetrios é um cara que eu conheço há um tempo e sem ele, certamente a hora não estaria onde está. Estou aqui para contribuir, para servir. Conte comigo aí para a gente bater esse papo. Vinícius, vamos começar contando aí a história da Áurea. Eu lembro que vocês começaram ali com a CTVT, era uma empresa que fazia uma consultoria, foram mudando o modelo de negócio, foram se desenvolvendo e trazendo ali novos elementos pro negócio. Conta um pouco da Áurea, como ela nasceu, como ela chegou até aqui. Conta um pouco essa trajetória aí para quem está acompanhando a gente. Perfeito. Eu costumo dizer que a trajetória da Áurea, ela já existia desde sempre, só não sabia muito bem onde que ela estava. Então, eu sou formado em marketing, publicidade e propaganda, um entusiasta aí da neurociência do consumidor, sou fascinado em estudar o comportamento humano. E como você bem disse, estudou bem aí a minha trajetória, a gente tinha a CTVT, que era uma ideia já de Martech. Aqui no Brasil a gente já falando de Martech em 2019, 2020. E uma das teses que a gente tinha era como transformar o mercado digitalmente e principalmente com growth hacking. A Áurea, acho que é importante ressaltar que desde o começo ela é formada por pessoas e todas essas pessoas que estão aqui são entusiastas dos temas de Martech, growth, sem dúvidas. E hoje uma das funções da Áurea, depois dessa transformação, né, de CTVT para a Áurea, acho que a gente vai entrar um pouco mais adentro dela durante a história e você tem muito a ver com isso. Hoje, basicamente, a gente se posiciona como o melhor amigo dos times de marketing quando o assunto é dados de comportamento dos usuários. Então, o Brasil vai passar por problemáticas como o fim dos cookies, por questões como estratégias de go-to-market automatizada por inteligência artificial. E a Áurea, o nome final já diz muito, né? O IA, onde a gente fala de inteligência artificial e a gente acredita que pode automatizar esses processos de melhoria, principalmente aqui no Brasil e quem sabe um dia no mundo. Vinícius, quando eu te conheci, você fez aqui uma sopa de letrinhas aqui, um monte de informações, né? Para quem está ouvindo a gente, o nosso podcast ele fala muito com o aluno, com o ex-aluno que está tomando um primeiro contato com esse universo das startups, né? Martech são aquelas startups que são desenvolvidas para a área de marketing, né? E o growth é a metodologia pela qual você faz o crescimento dessas vendas dentro dos ambientes digitais. Isso é o growth, né? E o growth hacking é aquele growth mais aprofundado, né? Mas eu ajudei aqui a dar uma navegação para quem está nos ouvindo acompanhar esses conceitos. Mas conta a história ali dessa passagem da CTVT para a Áurea. Quando eu conheci vocês eram CTVT. E aí quando você chegou aqui no processo de aceleração, você já era Áurea, né? Eu imagino que isso mudou ali durante o processo de seleção. Eu lembro que vocês se prepararam e a gente tá às vésperas aqui de abrir o próximo processo seletivo. Conta para quem nunca passou por uma experiência dessa, como foi passar por esse momento de montar um pitch, ir para uma banca, ser avaliado, como foi toda essa dinâmica? Perfeito, vou pegar um gancho bem breve com o que você falou do público-alvo seus jovens. E
Eu acredito que o ensino de startup, de empreendedorismo, do jeito que ainda se encontra no Brasil, ele é muito negligenciado para o jovem. Então, falando de mim, Vinícius, um dos meus vieses, um dos meus valores, é democratizar esse acesso dos jovens, principalmente da periferia de São Paulo, que foi a área que eu vim. Falando agora com relação ao que o jovem pode aprender, tanto no processo de aceleração, entrando no mundo de startup e tecnologia. Falo por mim, transformou a minha vida. Eu já sempre trabalhei com publicidade, mas aquela publicidade do digital, pro tradicional de agência. E quando eu tive impacto com startup, levou a minha carreira para outro nível. Então, aqui, como uma forma de servir o jovem, eu deixo como um adendo para se jogar de cabeça nesse mundo, porque é um caminho sem volta e quando você tem essa paixão, o resto, o universo costuma guiar. Já sobre o processo de aceleração, eu acho que vou contar 2 histórias aqui bem simples, porque o pessoal muito glamoriza o lado de startup ou de CEO, e eu sei que é super legal, mas eu costumo dizer que a vida, por mais que pareça um filme, os bastidores são muito duros. Então acho que essa é a primeira lição aqui para eu dizer. Não adianta eu vir aqui contar a história triste para você se converter, que não é assim que funciona. Mas vai muito do seu amor. Teve um dia que eu eu liguei pro Demetrios, essa história foi meio maluca, hoje eu falo que história maluca, mas enfim, eu segui o coração. Eu falei, cara, eu tô fazendo uns trabalhos de growth aqui muito bem, e eu gostaria de trabalhar com as startups que você tem aí, principalmente a questão de go-to-marketing, para a gente fazer experimentação e fazer as coisas acontecer para ela, porque eu gosto muito mais de startup em early stage, né, para sua opinião de letra, early stage, e é como a Aura se encontrou hoje, recebeu um investimento, está começando a validar o seu produto, e o Demetrios olhou para mim, ele deve ter pensado, cara, você é doido, como que você quer trabalhar manualmente nesse nível de entrega? E porque a gente tinha uma metodologia na CTVT, né, que era o RACE, e aí, basicamente, ele falou, eu desafio vocês a como vocês conseguem automatizar esse processo e tornar isso um SaaS escalável, que tenha uma boa penetração dentro do mercado. E se eu não me engano, me deu um desafio aí de mais ou menos 1 mês para a gente construir uma solução em forma de MVP, né, produto mínimo viável. Nós construímos um MVP em parceria com uma startup e depois desse processo as coisas começaram a andar. O segundo ponto que eu acho que é importante, que foi a mudança da CTVT e da Aura, aqui um papo já mais de CEO e founder, eu era muito apegado com a CTVT Media, eu acho que apego é uma das coisas que podem atrapalhar, porque o que você falou, vocês mudaram daqui para cá, né, uns chamam de pivotagem, então a Aura tem umas 10 pivotagens por semana, acho que isso daqui é interessante da gente falar, e um dia eu estava no dia do meu aniversário com o Alan, que é o fundador da Aura, acho importante citar ele aqui, e a gente sofria muito com o nome CTVT Media, acho que é muito simples do porquê de Aura, porque o pessoal ficava CTVT é Creativity, o que é? Aí a gente tava muito numa vibe espiritual de começo de ano, a gente falou, deveria ser Aura, mas Aura já é muito batido. Quando a gente percebeu que o nosso código tinha tudo a ver com IA, a gente pegou Aura e IA dentro de... A gente estava na praia e daqui em diante a gente já saiu mudando o nome do grupo, a gente falava, isso aqui é nome de startup. E todo mundo fala isso pra gente até hoje. Então essa é a história, não teve nada glamuroso, teve muita dedicação. E quando a gente passou pela parte do... aceleração, aí foi a parte mais dura, acho que de toda a hora, sendo bem honesto aqui, não dura por parte da entrega deles, mas foi pelo tanto que a gente teve que aprender e ser humilde a ponto de semana após semana ouvir o próximo, testar, foi muito enriquecedor, principalmente na questão do passo a passo que tem, né? Eles também têm uma metodologia. Eu sei que hoje em dia esse negócio de ter uma metodologia é meio que o gurutização das coisas, mas realmente ajuda. É como para quem é de marketing, é quase aquele TCCzinho de marketing, só um pouco mais prático e no final das contas se sair lucrando é o que interessa para toda startup. Então, Vini, assim, o nosso pessoal, eu vou te chamar de Vini porque a gente é amigo há bastante tempo. Acho que me sinto à vontade para poder falar dessa forma. Daqui a pouco a gente tá falando do Juventus da Moca aqui. E pro pessoal que tá ouvindo a gente e assim, tá pensando assim, quero participar de um programa de aceleração. Mas ele olha assim e fala assim, como é essa coisa do processo seletivo? É muito difícil? O que eu vou ter que fazer? O que eu preciso preparar? Como é que eu me organizo? Fala como foi esse momento do processo seletivo, sem entrar tanto ali na aceleração. Como é que foi essa fase aí? É tão difícil quanto parece?
Como é que foi? Conta um pouquinho. Eu costumo dizer que essa fase da minha vida tirou de mim a minha época de impostor. Porque no final do processo seletivo vem o investimento. E com o investimento você tem uma responsabilidade. Eu acho que parte de mim, eu tinha 25 anos na época, que entregando a idade, mas enfim. E foi muito... Tem uma frase do Raul, né? Raul Seixas, que é: basta ser sincero e desejar profundo. Eu gosto muito dela, mas eu acho que com startup é um pouco mais diferente, que é um pouco de entrando na neurociência do querer. Então, acho que você precisa querer, antes de tudo, e também resolver uma dor real no mercado. Porque tem muito startup que às vezes quer, mas não tem muita clareza. E para se preparar, acho que foi um processo mais psicológico, porque tivemos essa troca, esse desafio, mas eu vejo que também tem startups que percorrem por inscrição, que às vezes, eu cansei de fazer inscrição para a Áurea e eu não tinha resposta nenhuma, eu sei quanto aquilo era frustrante para com o meu sonho. Acho que a forma como a aceleração trata todas as startups, acho que esse é o primeiro ponto. Os caras são muito transparentes, são muito mão na massa. Eu acho que eu nunca falei isso para vocês, mas o Fê, que é o cara que cuida da nossa parte de RI, a gente também tem uma fintech junto. Um dos motivos que a gente aceitou a aceleração foi porque o Fê virou pra gente e falou: os caras ainda não estão corrompidos pelo sistema de VC. Eu acho que esse é o ponto principal. Você que está aí nesse contato pode aprofundar um pouquinho mais. As etapas, desde a loucura que a gente fez em um mês, não recomendo, mas se você quer, você faça. Acho que o tempo mais duro é o da espera da primeira chamada, porque você não tem ideia do que vai acontecer. Você pode falar: putz, eu fiquei 30 dias aqui igual um otário, e depende de como você vê o seu sonho, quanto que você está servindo. A minha função da área é servir o time de marketing, então a gente não pensa muito no fim, a gente pensa na jornada, a gente se diverte durante a jornada. Aí tem uma entrevista, eu lembro que essa entrevista é com uma banca muito pesada. Vou citar aqui o Hermano, que é sempre o meu favorito, que esteve ali com a gente puxando. Vou chamar o Hermano para vir aqui no podcast qualquer dia para todo mundo conhecer como é a figura. O Hermano é sensacional. E aí a gente faz essa entrevista, apresenta o projeto para todos e depois espera mais um pouquinho, porque não dá para ser fácil com startup. E o processo entre essa última espera e essa realização de um sonho, que vai ser esse empurrãozinho, que o investimento, as portas que abrem, é muito prazeroso. Mas eu lembro até hoje quando chegou a notícia, e agora a gente está para receber uma outra notícia, não vou falar aqui publicamente. É sempre enriquecedor e no final você vai vencer, não tem como, está escrito. E para vocês, assim, que eu lembro bem, né, dessa fase, vocês eram uma empresa de consultoria para tentar entrar nesse mercado de startups, que é um mercado bem concorrido. O que esse programa fez de diferença? Qual foi a importância para trazer vocês até aqui onde vocês estão até agora? O que ajudou? Bom gancho que você trouxe. Eu comecei o vídeo falando sobre que eu ia ensinar hoje como ganhar dinheiro na internet, e não é bem assim que acontece na realidade, mas também não adianta que a gente querer levar as coisas para um 880 achando que tudo é muito corrido e tal. São a realidade de quem está no dia a dia do empreendedorismo, seja numa startup em começo, numa startup em early stage até a IPO. Acho que essa é a dura realidade do mercado de trabalho, né? Saindo aqui um pouco da figura, do personagem, do CEO, e falando de empreendedor para empreendedor. Então, esse processo, ele foi mais enriquecedor do que sofrido, no final das contas. Porque, pelo amor de Deus, né? Eu cresci na ZN, na Vila Ed, eu sei o que é sofrimento, e falar que a aceleração foi um sofrimento para quando você está realizando o sonho, você está de sacanagem. Mas você, para além de querer profundo, abaixou um pouco da nossa bola, e não que a gente era egocêntrico ou malo ou nada do tipo, é se pôr vulnerável a ponto de aquelas ideias iniciais que a gente achava do nosso projeto, a gente tinha, entre aspas, bronca sobre o mundo das agências de publicidade, e eu tô falando isso aqui na boa, pela falta de resultado, ou pelo menos o pensamento de cliente no centro, que os produtos das startups têm muito, e a gente começou a pensar, como será que a gente consegue pegar esse ecossistema, em vez de fomentar mais polêmica, ajudar. E isso veio graças ao processo de aceleração, onde a gente viu que a nossa tecnologia poderia ajudar as agências com mídia, poderia ajudar as agências com NX
questões, e foi muito enriquecedor para a gente pegar, por mais que a gente já estava no game das startups, opa, volta aqui, vamos olhar isso como uma escolinha de startup, mas que é sempre bem feito, geralmente no Brasil, e eu entendo, a Áurea foi assim por um bom tempo, a gente saía atropelando as coisas, mas a aceleração trouxe um senso de sai dessa maluquice só de startup, vamos virar uma empresa, ter gestão, cuidar do fluxo de caixa, fazer as coisas que tem que fazer, o usuário, o produto no centro. Por mais que a gente acha que sabe, quando você está lidando com 5, 10 pessoas, que era na época da carteira, você sabe vezes 10. Então, acho que a humildade de admitir que eu sei, mas pode ficar melhor, acho que isso foi o que motivou a gente a continuar todo o período. Não tinha como a gente parar, porque eu acordo e eu tô comprometido com o Demetrios, que tá investindo no meu sonho, com o Hermano, que investiu no meu sonho, com o Alan, que comprou o sonho comigo, com o Vini, que tá ali fora e tá aqui trabalhando com a gente no marketing. Então, quando você percebe que, para além de ser o seu sonho, esse sonho tá moldando cultura, mudando pessoas e fortalecendo o ecossistema no final do dia, não tem como você não ter motivação para sair da sua cama e fazer acontecer. E eu conheço bem o seu time. Conta, assim, como foi essa experiência, assim, do engajamento. Nem todo dia tudo são flores. Eu sei que tem as diferenças de opinião. Isso é uma coisa que a gente pretende explorar muito aqui no... Entender que isso é diversidade e é isso que traz riqueza para o negócio ficar grande, né, para ele funcionar. Ninguém é dono de todo o conhecimento. A gente aqui passa um pouquinho para as startups durante o programa, mas a gente aprende muito também com todo mundo que passa por aqui. Fala um pouco do seu time, conta como isso foi importante e quem mais você está procurando, que outros profissionais hoje, porque hoje vocês são uma empresa, hoje vocês saíram daquela coisa de que, olha, começamos ali... Vocês cruzaram o ponto da arrebentação do mar e já agora estão navegando já no oceano aí. O time é muito importante, mas eu acho que para além do time, as pessoas certas, porque formar um time com dinheiro é fácil e... Não que a gente tenha muito dinheiro, mas com dinheiro é fácil, difícil é escolher as pessoas certas, das características certas. Então o nosso time tem uma união, algumas conexões que são bizarras com esporte, com o estudo do comportamento do hábito, com o querer vencer. Várias vezes a gente perde, acho que no mês passado a gente teve uma derrota feia na demonstração do nosso produto, e daquelas feias mesmo, que você fala, porra, vou para outro caminho, e você fala, não, peraí, todo mundo se liga depois da ligação, pô, a gente errou, mas a gente deu o nosso melhor, vamos tentar amanhã novamente. Costumo dizer para eles que é sempre a história que a gente quer contar daqui para frente, e o passado é um aprendizado. Acho que eu, principalmente como líder, aprendi muito como fazer essa gestão das pessoas e encontrar nelas o potencial perfeito para execução do que tem que ser feito, porque não dá para fazer sozinho. Eu já fui uma pessoa muito centralizadora em mim, nas ideias. Eu também não posso aqui ser hipócrita, pegar a startup que está começando, que às vezes nem tem fluxo de caixa, que não tem investimento, e achar que eles vão conseguir pegar uma pessoa de fora, trazer os melhores para o time, só porque ele tem uma ideia. Exceto, acho que se você tiver um novo Facebook, aí provavelmente qualquer um aceita, mas não é o caso da maioria das startups. Então, saber lidar o jogo no começo, sabendo que ninguém vai fazer por você, mas sempre tem aquela pessoa próxima que tava ali apoiando e naquele momento gostaria de se jogar, aquele amigo que já fez 200 coisas e que se joga sem medo. Pelo menos com a gente é assim, com a maioria das startups que eu vejo de sucesso foi assim, pessoas próximas, e a gente costuma dizer que aonde a gente vai chegar sempre é nós contra o mundo, e eles, sem eles, tenho certeza que nós não sobreviveríamos. O time é fundamental, e você entrou numa outra coisa que é super importante, que é assim, toda essa coisa do glamour da startup, do ser empresário... né? CEO do LinkedIn, CEO do Top Voice. E tem toda essa coisa. Agora, o começo ele é sem grana. E óbvio que todo mundo precisa de dinheiro para viver, e a gente vive numa sociedade que ela se movimenta em função do capital, então mas conta essa trajetória, porque assim... Eu conheço a história de vocês chegaram, vocês tinham um faturamento numa empresa, decidiram mudar o modelo de negócio, passaram um tempo ali sem grana para fazer a coisa acontecer,
e depois a coisa aconteceu. Conta essa trajetória, porque muita gente que chega também assim, Quero ficar milionário? e preciso da grana, conta um pouco como é que é essa jornada, assim, né? Porque, assim, nos dias de... Tem os dias de luta e os dias de glória, né? Nos dias de luta, pouca gente fala também disso daí. E eu acho que é legal para quem for chegar entender como é o processo e que ele acontece, que ele dá certo em um momento, né? Exato. Acho que essa é o tom da conversa comigo. Dos podcasts que eu participo, eu sempre tento levar uma coisa a mais do que vir aqui e vender um sonho que talvez você não vai suportar. Ano passado a gente conversou com 3 investidores, apenas 3 investidores. Você lembra desse processo onde a gente abriu uma possível possibilidade de captação, e a gente percebeu inclusive que quando a gente decidiu caminhar para o bootstrapping, a gente evoluiu como mentalidade muito maior. Eu falo pro Alan direto, se a gente tivesse recebido dinheiro naquela época, eu acho que a gente nem conseguiria lidar tão bem com ele do jeito que a gente consegue lidar com ele hoje, porque a gente dá muito valor para cada centavo, e quando ele vem de você, ainda mais. Obviamente, cuidar de dinheiro de terceiros que estão investindo, ou do próprio cliente. A Dani ensinou isso pra gente, né? Ela fez parte da nossa banca, a primeira banca, ela falou, o maior investidor de vocês vão ser os seus clientes anjos, e isso mudou totalmente a nossa cabeça, mas eu sigo o que o coração faz. Então a CTVT começou com menos 63 centavos, a gente começou a escalar rápido, porque eu já era de publi, já tinha acesso à mídia programática, consegui fazer umas campanhas com uma das empresas de Chevrolet aqui no São Paulo, isso manteve a gente, mas foi difícil, porque falamos um pouco de Deus aqui, é como o Davi Golias, né? A gente tá no meio das agências de publicidade da Faria Lima, a gente sabe quem são, e nós não tínhamos sobrenome forte, não tínhamos as costas quentes, não tinha apoio de ninguém, era mais o coração. E eu acho que quando você coloca esse coração na frente, e é o que falam de propósito, né? Hoje em dia eu sei que o propósito tá meio batido, mas o nosso propósito sempre foi dançar o amor, porque tinha muito a relação minha e do Alan, que estudou comigo já há 15 anos, e as famílias, dançar o amor disso no ritmo da música, que é onde a gente se encontra, e aí a consequência disso é um trabalho bem feito, que isso é um dos valores da Áurea, o básico bem feito, ser excelente e esplêndido. Então, quando você tem uma entrega muito forte, focada no cliente, focada em resolver uma dor do mercado, o dinheiro vira uma consequência. Mas não espere o dinheiro vir, não espere o sol tá azul para vir, não espere você ter a experiência possível. Porque o tempo passa, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu diria que a inteligência artificial vai vir, vai engolir todo mundo, mas enfim, deixo aqui esse registro para ela ser bonzinha comigo nesse dia, mas a hora de agir é sempre agora. Então essa é um pouco da nossa lição, sem dinheiro, com dinheiro, e por que o dinheiro nunca muda a postura, ele aperfeiçoa a mentalidade de quem nasceu para vencer. Acho que isso é um pouco de todos os fundadores da Áurea. Ô, Vini, deixa eu... Vocês são um case de uma startup que passou por aqui, chegou... bem early stage, praticamente sem faturamento. Hoje vocês já se desenvolvem, faturam, têm equipe, né? E vocês também foram bem dedicados na parte de pesquisa. Um dos nossos grandes diferenciais aqui desse programa é que a gente conecta as startups early stage com fundos de fomento público, com a FAPESP, com o FINEP, com o CNPq, com esse ecossistema, porque a gente sabe da dificuldade que está tendo de investidores profissionais, os venture capitals deles investirem em startups que estão nesse estágio. Conta pra gente, assim, essa passagem com o time de pesquisa, o que isso agregou para a Áurea e o quanto é importante você poder ter esse acesso a esse tipo de capital, principalmente que ele não toma equity, né, que é um capital que vai te dar longo prazo ali, né, são 5 milhões e 300 em 4 anos. Vocês já passaram pela entrevista final da FAPESP, já estão aí às vésperas de começar a executar o recurso. Conta disso, o quanto isso fez diferença aí para vocês. Muito importante o ponto que você trouxe com relação a esse apoio do governo. Acho que é importante ressaltar também a situação do mercado, principalmente econômica, e da inflação, principalmente da onde que norteia o Brasil, né, que vem principalmente dos Estados Unidos. A bolha estourou de startup, né, falando de startup,
Antes da bolha estourar, eu citei aqui que a BTG tinha aportado a ClickSign, então eu literalmente senti na pele o que é uma startup com muito dinheiro e com poder e com todo o mercado bajulando. Depois foi com a RAP, depois foi com a Box. E era uma situação muito legal, era um outro mercado, era um outro tipo de momento tecnológico, a bolha estourou, então os investimentos agora eles estão mais rigorosos, desde o anjo até ali uma primeira fase de seed, Série A e assim vai. Eu acho importante ressaltar esse ponto, porque nem tudo está perdido dentro do contexto do mercado. O nosso processo de toda a execução do projeto, de toda a escrita, foi muito enriquecedor, principalmente para mim e para o Matheus, que é o nosso cara à frente da IA, né, o nosso engenheiro de IA. Ele já tem alguns artigos científicos escritos. Eu deixo aqui claro que eu sou um estudante de neuro do consumidor, então comportamento constantemente eu estou lendo um artigo científico, então é uma coisa que pulsa também dentro do nosso coração. A escrita foi difícil, porque não é um trabalho como você fazer um pitch para uma VC, você não precisa, não é aquela conversa egocêntrica, né, de aqui é o meu TAM, aqui é o seu sonho, onde a gente vai chegar e todas essas coisas do tipo, que obviamente interessa muito mais ao investidor, porque no governo, no caso, ele recupera no longo prazo com imposto, né, ele é um fomentador dessa cultura, só que é um trabalho difícil, porque por mais que a gente seja... E a equipe ajudou. Exato, eu ia entrar no contexto da equipe exatamente agora, porque por mais que a gente sabia da solução, a forma de você escrever, a forma de você se comunicar ali é totalmente diferente, e dentro disso também trazia muita visão pra gente sobre o nosso produto, muito questionamento sobre qual caminho seguir, se realmente, porque a nossa ideia inicial de IA, ela era super perversa, era o SQL mais simples do mundo para visualização de insights automáticos, e esses insights já estarem prontos para ação de growth, aí tipo, dá um passo de cada vez, por isso que as fases das escritas são importantes. Então pegou a nossa ideia, que era um roadmap muito longo, destrinchou para vamos dar o primeiro passo, qual é o primeiro passo que deve ser o mais importante, eu vou ajudar vocês porque é assim que se deve ser escrito, para você ter essa aprovação com um pouco mais de facilidade. Eu não estou fazendo facilidade porque é fácil de fazer, mas é porque quem tem um macete fica muito mais fácil do que você ter pesquisadores experientes fez toda a diferença nessa hora. Fez. Isso eu não posso dizer que não. Foi o trabalho mais fácil para mim de toda a hora. E o que você planeja, assim, agora que está para chegar esse recurso, quer dizer assim, a primeira fase são mais ou menos 300 mil, que vem ali da FAPESP. Qual a expectativa que você tem para chegar na aplicação desse recurso, ter um selo como ou de um órgão de fomento desse gigantesco que a FAPESP consolidando e reconhecendo a marca de vocês? Vou contratar uma pessoa de branding por isso, brincadeira. A segunda eu vou vender infoproduto, falando de como eu captei com sucesso. Brincadeira também. Pés no chão, eu acho que não muda muito a nossa realidade. Se quiser que a gente saia aqui de onde a gente tá, vamos lá pro bar tomar uma para comemorar, a gente pode até ir, embora talvez eu não beba, mas no outro dia a gente sempre brinca de day one novamente, então a gente não brinca com o dinheiro dos outros, a gente sabe da seriedade que a gente tem com esse dinheiro, mas principalmente pode ajudar muito os times de marketing a nível de automatização nos processos. Então, quando eu falei de go-to-marketing aqui, a nossa ideia é, junto com a nossa metodologia, treinar ainda mais a nossa IA generativa, colocar mais processos, ensinar mais ela, para ela, consequentemente, conseguir fazer os testes de growth, né, nessas ações em canais, independente do canal, se é um outbound ali, onde você tem que construir os seus copies para mandar por e-mail e tudo mais, ela pode dar essa atração. Se é no entendimento de comportamento de dados transacionais ou dados de navegação, por causa dos fins dos cookies, a gente tem um belo ponto à frente disso. Mas está muito bem mapeado o que a gente tem que fazer ali dentro das 3 fases. Então a gente tem essa primeira fase, o P&D, essa parceria. Acho que a seriedade, e não só na fala, mas também na execução, 2024 a gente está muito focado, muito centrado. E tudo que a gente faz é pelos times de marketing, porque nós somos o melhor amigo do time de marketing. Então a gente está aqui para lutar por vocês. Isso aqui faz muito tempo que não é sobre a gente. Boa, Vini. Estamos chegando aqui no final. Poxa vida, a gente nem conseguiu andar a pauta toda. Foi uma das conversas mais ricas e mais bacanas que a gente teve aqui recentemente. A gente vinha conversando com alguns especialistas de mercado. A gente ainda não tinha conversado aqui com uma startup que passou pelo ciclo, que pode contar essa história. Agradecer muito
a tua presença, a tua disponibilidade de participar aqui conosco. Acho que você também migra agora, né? Deixa de ser só uma startup, vai ser uma empresa apoiadora que vai continuar participando aqui do nosso ecossistema. E queria te deixar a palavra aberta para você deixar as suas considerações finais, mandar aí o seu recado para todo mundo. Opa, vou falar aqui para minha mãe, minha tia que está lá na Bahia, torcida do Juventus. Obrigado pelo espaço, foi uma conversa muito enriquecedora. Eu tinha 2 papéis aqui quando eu estava refletindo sobre esse podcast, qual o Vinícius que todo mundo esperava, o que gostaria que fosse aqui. Como a conversa é principalmente para com os jovens, eu trouxe esse lado mais real, esse lado mais descontraído, porque somos gente como vocês, gente como a gente faz esse ecossistema. Eu espero que de alguma forma eu consiga, falando de neurociência, falando de marketing, de comportamento, e xingar essas pessoas, que essas palavras não sejam palavras vazias, e porque o futuro do Brasil, da América Latina, virá desses jovens. Então, quanto mais eu, que já estou deixando de ser um jovem, na minha opinião, conseguir fomentar novas sementinhas de growth, né? Plantando, regando, vamos ali, uma hora ela renasce, que eu acho que é um pouco do que a FAPESP faz com a gente, espero que faça. Então, essa é a minha mensagem, principalmente para os jovens. Eu estou aqui para correr por vocês, a Aura está aqui para correr pelos times de marketing, contem com a gente. Em breve a nossa versão beta está no ar, muito em breve. Então, a gente vai buscar alguns testers, usuários aí, se você for um jovem que trabalha numa startup ou alguma empresa que poderia ajudar com a nossa causa, por favor, me procure. Meu LinkedIn, Vini Zanoni, acho que é importante ressaltar lá a nossa construção de marca aí, graças ao time de marketing que a gente trouxe, vai vir mais forte. E obrigado pelo espaço, torço pelo sucesso do podcast, e já está acontecendo esse sucesso, isso tudo é fruto de uma caminhada que você tem aí, essa coragem. Obrigado pelo espaço, tamo junto. Valeu, esse foi Vinícius Zanoni, essa figura simpática, carismática, dedicada. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Reality Startups, nosso podcast, que depois segue com o reality show contando essa história dessas startups. O Vini mandou o recado das redes sociais dele, vai estar passando aqui as nossas redes sociais para quem quiser nos seguir e acompanhar muito mais do nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal.